Olá, o tema hoje é como trabalhar o mental para lidar com a ansiedade. O tema foi pedido por Silene e Edith. Edith. É, Bom, eu acho o tema interessante porque é um estado mental em que a gente vive praticamente o tempo inteiro, tá? E eu vou falar hoje sobre a ansiedade que não é considerada doença, tá? Porque essa é diferente. Eu vou falar da ansiedade que todo mundo fala, que é o estado de aceleração, né, de aceleramento, aceleração mental, onde os pensamentos ficam rodando agitadamente, num foco de preocupação, certo? E temos alguns sintomas físicos, como, por exemplo, uma taquicardia, mãos frias, uma agitação física, uma alteração no apetite, né? Ou seja, você fica ou comendo demais, ou comendo de menos, ou sem comer nada, sem fome. Que mais? A alteração no sono. Você às vezes acorda de madrugada, tipo 3 horas, 4 horas da manhã e não consegue mais dormir, ou demora a dormir. Cada pessoa tem um conjunto de sintomas diferente, mas é a mesma coisa. Então, dessa ansiedade mais generalizada que todo mundo tem e que não é uma doença ainda, pode se tornar uma doença, porque para mim doenças psíquicas, né, transtornos mentais, elas têm três características: intensidade, frequência e rapidez com que a gente volta ao estado saudável. Então, se tiver uma frequência muito grande, que atrapalhe muito a vida da gente, se tiver uma intensidade também que interfira a gente de fazer o que a gente faz todo dia, em que a gente leva mais tempo para voltar ao estado mais saudável, eu considero doença. E normalmente não é assim, que a ansiedade que todo mundo tem. Então, o que é essa ansiedade? Luiz Rey diz que a ansiedade é a falta de confiança na vida. E eu acrescento que, no meu entender, é falta de confiança na gente. Tá? Então, a gente não confia nos nossos recursos internos, na nossa condição atual, de que a gente vai resolver uma questão, vai ultrapassar ela. Então, a gente tem uma situação de vida que pode ser uma coisa, como conversar com o chefe, ir a um encontro romântico pela primeira vez com uma pessoa que você está muito interessada, fazer uma prova, certo? O que acontece nessas três coisas? Conversar com um familiar, uma conversa importante, certo? Dirigir, né? Ou aprender a dirigir. Na verdade, a gente não confia na nossa competência para fazer isso. E aí, quando a gente vai precisar fazer, a gente quase tem um troço, né? A gente fica muito nervoso para fazer essas coisas. Então, primeiro não acredita que a gente vai fazer uma prova boa, que vai, né? Depois não acredita que a gente vai chamar o interesse da pessoa que a gente está interessada. A gente não acredita que vai falar sobre aquilo que a gente acredita no trabalho e o chefe vai achar legal. Então a gente começa a acreditar que a gente não tem competência. E partindo desse lugar, é óbvio, porque a ansiedade, é óbvio que a ansiedade vai aparecer, porque a ansiedade é um recurso, na minha cabeça, fisiológico, tá? De proteção a uma ameaça. Se eu não me percebo competente o suficiente para lidar com aquilo, aquilo se torna uma ameaça para mim. E aí eu vou acionar o sistema de proteção, que a gente chama de ansiedade, certo? Que é uma injeção de adrenalina, de cortisol, que vai alterar o nosso fisiológico, certo? Então, tudo parte de uma crença. Eu acredito que eu não sou competente, que eu não sou suficientemente preparado para realizar aquela tarefa que eu vou ter que realizar. Então eu começo a imaginar um futuro catastrófico. O rapaz ou a moça não vai se interessar por mim, eu não vou fazer uma prova boa, o chefe vai me demitir, o parente vai brigar comigo. E aí tudo se torna uma ameaça. E aí até às vezes sair de casa se torna uma ameaça, né? E você vai ficando recluso, mas aí já é a doença, né? Normalmente quem tem ansiedade
eu vou chamar de normal, tá? Porque ultimamente quem não é ansioso não está na Terra. É defunto que está, né? Então a gente tem esse. Por quê? Porque a gente não confia na gente, não confia na nossa competência. Às vezes não é toda hora e todo instante, né? Por exemplo, eu confio que eu consigo ir fazer supermercado. Eu não tenho ansiedade para fazer supermercado. Mas vamos dizer que apareça aqui um cliente com uma questão que eu nunca trabalhei, não tenho experiência, e eu acho que é maior do que os meus conhecimentos. Eu vou ter ansiedade, ou seja, eu vou ter medo de lidar com aquilo. Por quê? Porque eu vou apostar em que eu não tenho a competência para fazer isso. E aí, qual é a forma da gente lidar com isso? Para Louise Hay, é fazer afirmações. É simples assim. Então, você começa a dizer para você: eu agora escolho acreditar na minha competência. Eu agora escolho acreditar que eu sou interessante o suficiente para chamar a atenção daquela pessoa que eu estou afim. Eu agora escolho acreditar que eu tenho conhecimento suficiente para convencer meu chefe a qualquer coisa que eu achar interessante. Eu agora escolho acreditar que eu tenho uma estratégia mental muito legal para conversar com meu parente. Eu agora escolho acreditar que eu aprendo com facilidade, portanto, eu posso fazer provas boas, né? E posso passar nas provas que eu estou fazendo. Eu agora escolho acreditar que eu tenho condição e capacidade de aprender a dirigir e ser uma motorista responsável, que segue as regras e que gera para a segurança de todo mundo. Então a gente vai repetir isso até nosso cérebro acreditar, porque inicialmente ele não acredita, tá? Então a primeira pessoa que você tem que convencer não é o futuro namorado, o chefe, o parente ou o seu instrutor de direção ou cliente, no meu caso. A primeira pessoa que você tem que convencer é você mesma. Sim, eu escolho acreditar em mim, na minha potência, na minha capacidade. E você vai repetir isso, melhor ainda, olhando para os seus olhos no espelho, até o seu cérebro acreditar. E aí você vai sentir essa confiança. Você vai saber que o seu cérebro está acreditando quando você começar a sentir confiança. Confiança em você. Claro que você, quando a gente está andando para o desconhecido, vai aparecer aquela sensação de frisson, que até os atores dizem, né? Que quando vão estrear uma nova peça, eles sentem, mas aí é meio prazeroso. É uma excitação do novo e não há um pavor para fazer alguma coisa que faz você querer evitar fazer aquilo, né? Então, a sugestão de Louise Hay é primeiro se convencer, tá? Se convencer diariamente. Então, seja lá qual for a falta de confiança que você tem, descubra primeiro. Tá, eu tô com ansiedade, significa que eu tô com falta de confiança em mim. Ok. No que eu não tô confiando? No que eu tô achando que eu não sei fazer, que eu não vou conseguir realizar, que eu tô aquém? Aí você começa. Eu agora escolho acreditar que vou fazer tal coisa. Daí você vai, por exemplo, se vai para um encontro amoroso, você vai se embelezar. Né? Você vai primeiro confiar em você, depois você vai se embelezar. Vai bem poderosa, bem chique. Se vai para uma prova, você agora escolhe acreditar que aprender é fácil. E eu sei fazer as coisas muito bem. Depois vai estudar pra caramba. Lógico, né? Vai conversar com um parente. Eu recomendo a comunicação não violenta para conversas desse tipo, tanto para o chefe quanto para o parente. Leia, estuda a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg e diz: eu agora escolho acreditar que eu tenho condição suficiente, capacidade de falar uma coisa difícil sem criar confusão, obviamente. Ou, para ser mais positiva, vamos dizer, eu agora escolho acreditar que eu tenho condição de falar bem, certo? E a pessoa receber e entender o que eu quero dizer com tranquilidade, calma, recepção. E vai. Se for a primeira vez que você está fazendo isso, às vezes acontece de a gente falhar mais do que acertar. Aí você vai dizer: tá tudo bem, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu me perdoo,
por ter falhado aqui, 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 mas eu confio na minha competência de aprender, eu vou treinar quantas vezes for necessário, até eu fazer isso com excelência. Por quê? Porque eu confio na minha capacidade de aprender. Tem até uma frase uma afirmação que eu estou usando bastante. Eu confio, não, não é assim não, ai meu Deus, eu esqueci a frase. Eu agora escolho acreditar que é fácil aprender. Pronto. Ou é fácil aprender. Né? Qualquer coisa. É fácil para mim aprender. Qualquer coisa. Minha memória é ótima. Eu estou dizendo também isso. Minha memória é ótima. Certo? Eu lembro de tudo que preciso lembrar. Olha, acabei de fazer isso, né? Eu dei uma esquecidinha. Aí, por quê? Porque eu estou começando a acreditar que eu lembro de tudo que eu preciso lembrar. Mesmo que leve um vácuozinho. Né? Porque às vezes acontece, eu esqueço. E aí depois, logo depois eu lembro. Por quê? Porque eu estou treinando a acreditar, porque eu sou uma pessoa que nasci meio no mundo da lua, meio distraída, né? E aprendi a pensar em mim como uma pessoa desmemoriada. E agora estou desaprendendo essa crença para aprender uma crença de que sim, eu tenho uma boa memória, ou tenho uma memória útil, tá? Não precisa ser a pessoa, né, a pessoa que memoriza qualquer coisa feito os agentes da CIA, não precisa ser isso, mas que a minha memória é minha colaboradora. Então eu estou desenvolvendo essa nova crença em mim. Vai levar um tempo? Vai. Por isso que eu digo que o trabalho de terapia é preciso paciência e persistência. O trabalho de autoconhecimento, né? Não vou falar de terapia, não. O trabalho de autoconhecimento, ou seja, de conhecer a gente e afinar, aprimorar aspectos que a gente pode crescer, precisa de paciência e persistência. Porque senão você não vai desenvolver nada. Se você desiste nas primeiras tentativas, porque, não consegui, isso não vai dar certo, não. Você não vai resistir. Então, para fazer a transformar a ansiedade em tranquilidade, outra afirmação que eu estou dizendo muito. Eu escolho enfrentar qualquer situação com serenidade, calma, tranquilidade. Porque quando a gente está sereno, calma, o cérebro ajuda muito a gente. Porque ele não está tendo que lidar com a ameaça. Então ele está tranquilo, está seguro. Então fica mais fácil a gente acessar tudo que a gente já sabe, tá? Então eu acho que é isso. Repetição de uma afirmação, porque eu decido acreditar, confiar em mim. E a ansiedade significa que naquele momento, para aquela situação, você não está confiando em você. Então você precisa aprender a confiar em você. Então, até a próxima.